Professor, para a gente falar das orientações, eu queria um pouquinho que você falasse primeiro da metodologia, explicasse um pouquinho, pessoal, como que foi o desenho, como que era feito, porque acho que Sim. Isso muita é um ponto gente muito não importante. Conhece essa parte mais... Vamos falar disso, que isso é fundamental. Primeiro, acho que vale a pena a gente falar da história dessas diretrizes. Perfeito. Então, assim, em 2011, 12, a gente teve um congresso, se não me engano foi em Brasília, eu não me lembro exatamente o ano. E, na época, a Carmen estava à frente do Comitê de Ventilação Mecânica da MIB, Insuficiência Respiratória e Ventilação Mecânica da MIB. Eu me lembro que eu estava voltando do congresso e toda vez a gente estava voltando depois da prova de título. Né? E aí, estava no aeroporto, conversando sobre o que foi a prova de título e as dúvidas que as pessoas tinham e os erros que cometiam durante a prova de título. Puxa, isso não podia ter acontecido. Onde nós estamos falhando. O Venuti ainda era... Eu estava nesse voo. Juro, eu lembro desse voo. 2011? Eu não sei se é 11 foi, ou 10. Foi Porto 12, Alegre, eu estava nesse voo. Não, a gente estava voltando de Brasília. Então, acho que foi 10 ou 12. Eu acho que foi 10. Mas, enfim, independente disso, a gente estava se questionando, né, como médicos e entusiastas, formadores, mas entusiastas da ventilação mecânica, né? Onde que nós estávamos errando e o que nós podíamos fazer para mudar essa realidade? Né? A MIB tem um papel social muito forte. E, na época, eu me lembro que a gente estava ali no aeroporto, falei, poxa, mas será que se a gente fizesse um documento para tentar, né? A Carmen, seria uma boa, vamos fazer, eu estou à frente vou assumir aí a sociedade, na parte do comitê, vamos fazer. E aí foi. Aí a gente sentou para ver como que a gente faria. Existia, na época, uma outra... ainda já existia a tecnologia Delphi, já existia uma série de métodos, não tecnologia, mas metodologia Delphi. E existia vários já critérios para medicina baseada em evidências e que, na época, não havia como a gente seguir de forma tão rigorosa. E a ideia nem era essa. A ideia era montar um documento que fosse uma coisa bem prática e que trouxesse. Porque havia muitas dúvidas. Por exemplo, nessa época já se falava claramente que a pressão de platô tinha que ficar menor ou igual a 30. Né? Mas isso, também tem que fazer manobra de recrutamento. Essa era a época da manobra de recrutamento. E a gente sabe que a manobra de recrutamento, seja ela por complacência estática, por tomo, o que for, bem feita, a média da PIP era acima de 15, 17, 20, essa era a média. Bom, você ventilar um paciente com 20, 22, 24, como foi o trabalho do Janot, e ter que manter a pressão de platô em 30, te deixa uma drive muito pequena. Né? Então, as pessoas vinham me perguntar isso no curso, no Venuti. Mas como é que vocês recomendam A e recomendam B? E como é que eu junto as duas coisas na prática clínica? Né? E essa era uma resposta que, pois é, caso a caso, a gente não tinha isso bem definido. E esse foi a gente precisa tentar colocar como que é feito aqui no Brasil. Como que é feito aqui no Brasil? Porque é diferente do exterior. Se você for pegar os trabalhos de PIP que existem no exterior, que embasam os RCTs pesados, são todos antigos, já 2008, 2010, que embasaram a meta-análise do Briel, e que todos eles, quando você pega a PIP máxima que foi usada foi 18 e a PIP média foi 15, no primeiro dia de ventilação. Se você olhar a tabela suplementar, no segundo dia joga para 13, depois para 10. Não existe isso de ficar o camarada uma semana com PIP de 20. Não tem trabalho pesado assim, RCT. E aí fica aquela dúvida, né? Aqui no Brasil a gente faz diferente, ou fazia diferente, ou faz diferente, mas enfim. Então a gente precisa de alguma coisa, de alguma maneira, juntar essas informações, porque as pessoas estão indo nos congressos, estão ouvindo as aulas, estão vendo as evidências do estrangeiro e vendo que na prática se faz de outra forma. E existe uma turma, que é uma turma extremamente pesquisadora e que faz e que acontece, que é o pessoal do HC, que tinha resultados muito bons fazendo manobra de recrutamento. Então, algo não está batendo. A gente precisa pegar esses resultados e realmente colocar para as pessoas de uma forma clara. Olha, é assim que faz. A gente faz assim e está dando certo. Né? E esse foi um exercício muito forte de respeito, de baixar egos e falar, vamos juntar todo mundo e vamos fazer uma coisa única. E foi uma coisa incrível, né? Porque juntou Carvalho, Carmen, Amato, Gustavo Janot e mais 40 e tantos autores na mesma sala, de forma peito aberto. Olha, é assim, 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 está acontecendo assado, vamos tentar chegar num texto que seja uma coisa viável. E foi legal, porque saíram essas primeiras recomendações
era para ser diretrizes, mas naquela época já tropeçou nesse conceito de diretrizes. Diretrizes não podem ser feitas mais dessa forma como vinham sendo feitas antes disso. Diretrizes precisam responder 1, 2, 3, algumas perguntas, mas não tudo. Você não consegue ter diretriz de ventilação mecânica. Porque a profundidade que exige para você responder essas perguntas, em termos de pesquisa, em termos de metodologia e tudo, é complexa. É basicamente uma revisão sistemática para cada pergunta. É uma revisão sistemática feita por métodos de perguntas, respostas, idas, vindas, Delphi, enfim. É complexo. É uma tese, praticamente, para cada pergunta. Então, não tinha como fazer. Então, na época, então, em vez de dar um nome diretivo, vai ser recomendações. E aí ela foi publicada como recomendações e assim ficou. E durante 10 anos ela pautou o curso Venuti, muitas outras ações, e foi utilizada em beira de leito. Foi útil? Não tenho nenhuma dúvida que foi muito útil. Todos os médicos que participaram, Valiati, enfim, todo esse pessoal que tem experiência imensa, contribuiu para trazer. É claro que a gente não pode jogar na lata do lixo ciência e falar só de experiência. A gente precisa tentar juntar a ciência com a experiência e trazer alguma coisa prática. E foi isso que aconteceu. Nós passamos aí 10 anos, veio o CNAF, veio outras tecnologias, outras evidências, né? E veio uma pandemia. Então, tudo isso carecia de refazer uma atualização desse documento. E aí, quando o Marcelo assumiu a presidência da MIB, né? Marcelo Maia, ele me convidou para ficar presidindo o Comitê de Ventilação Mecânica e Ciência Respiratória. Eu falei, olha, Marcelo, fico honrado com o convite, mas eu gostaria de te pedir uma coisa, apoio para a gente fazer uma revisão das diretrizes, das recomendações, porque é preciso. Onde a gente vai dar o Venuti, a gente ouve os alunos falando, quando que vai sair? Quando que vai atualizar? Quando que vai... Então, as pessoas querem isso, têm necessidade disso. A gente viu aí na pandemia a dificuldade que muita gente teve de ventilar e tudo, né? Ele foi absolutamente essencial. Ele virou e falou, não, com certeza, vamos fazer, vou apoiar, pode fazer. E aí a história é essa, né? A gente começa em 2022 a gestão dele. Nas primeiras reuniões, Carmen se junta, porque ela foi essencial, ela era diretora científica da gestão que estava começando, ela foi essencial nesse processo. E aí a gente, primeiro desafio, digamos assim, foi, não pode ser diretriz, gente, não pode ser diretriz. Não, tudo bem, a gente sabe que não pode ser diretriz, a gente não quer fazer diretriz, esse não é o nosso objetivo aqui. Ah, não? Então qual que é? Não, é um documento. Ah, então, recomendações. Não, recomendações também é um nome muito forte que é usado na tecnologia Delphi, não pode usar. Então orientações. Aí, então, orientações, um manual prático de beira de leito baseado nas evidências que a gente vai pesquisar. E qual que foi a metodologia? A mesma metodologia, muito parecida, foi muito parecida com a metodologia da outra, que é você pegar os temas, você convidar as pessoas do nosso país que estão envolvidas com pesquisa, ensino e de ventilação mecânica, né? Trabalham com isso. E convidar para participar. Foram convidadas mais ou menos 100 pessoas. Obviamente que quando você faz esse convite Brasil afora, a gente vai ter uma proporcionalidade, tem mais pesquisadores em São Paulo, no Sul, enfim, faz parte. Mas teve muitos bons... Todos foram chamados de todos os lugares. E aí o que aconteceu? Você tem um plano, né, de trabalho. Vai ter uma reunião plenária que vai acontecer na data X e, para você poder participar, você precisa ter disponibilidade na data X. Dessas 100 pessoas, mais ou menos umas 20 declinaram porque não tinham disponibilidade ou por outro motivo. E aí se fechou no número de autores. É muito importante relembrar que esse documento, o primeiro já foi multi e esse foi mais multi, porque ainda entrou as odontos, que não estavam no primeiro, né? E a ideia, então, seguiu-se, então vamos fazer. E aí, como é que é a metodologia? Se distribui os temas, existe uma comissão que foi nomeada, e é um documento que tem um segundo desafio muito importante, que ele não é um documento da AMIB, ele é um documento da AMIB e da SBPT. Então, ele vai ter representantes da AMIB e da SBPT. Então, a comissão é constituída por membros da AMIB e da SBPT. Esses membros da SBPT são titulados intensivistas, são pneumos intensivistas também, e vão participar da organização. Então, eu, como presidente do Comitê de Ventilação, acabei coordenando a comissão, mas todos ali participaram de forma extremamente ativa.
Então, nós tivemos a Juliana Ferreira, que é um nome que você precisa trazer para cá, com certeza. Tá? O Sérgio Baldiceroto, o Bruno Pinheiro, o Israel Maia e o Arthur Viana. Né? O que aconteceu? Um probleminha que a gente... né? Foi até bom isso. É que a SBPT acaba os 2 anos de mandato justamente no meio do mandato da MIB. Então, a gente teve representantes da SBPT de uma gestão, aí acabou a gestão, teve que mudar para outra. Então, a comissão acabou ficando com representante das 2 gestões, o que só somou. Foi muito bom, são pessoas excelentes. E aí, composta a comissão, definimos os temas, o que faltou, né? O que não teve na última que a gente precisaria incluir nessa. E aí acrescentou-se mais uns 10 temas, 8 temas, que não tinham na anterior. E vamos lá. Então, vamos dividir. A gente pede para as pessoas fazerem uma pesquisa então, baseada nos últimos 20 anos, a nível de PubMed, etc. Tem toda a metodologia escrita. E aí a gente distribui os temas mais ou menos de acordo com a expertise e a linha de pesquisa de cada pessoa. Tem algumas pessoas que pegaram temas aleatórios, mas que não necessariamente a sua linha de pesquisa. E temos a multi. Então, tivemos 2 fisioterapeutas participando, 2 enfermeiras, e assim vai, né? Nutricionistas, fonos e odontólogos. Então, com isso, tivemos aí, eles escreveram o texto da parte deles naquilo que eles acharam, respondendo as perguntas. Então, o que é? Você podia fazer um pequeno comentário sobre o tema, só para situar, quando necessário, não era obrigatório, e aí você vai colocar sugestão ou consideração. Sugere-se alguma coisa que seja baseado em RCT, então tem uma força maior. Não, são trabalhos com maior nível de evidência. Ou ainda, trabalhos científicos de sociedades, por exemplo, American Heart, coisas que vêm do OCLS, coisas pesadas, mas que não necessariamente é um trabalho científico. Então, tudo isso entra como sugestão. E considerar, fazer ou não fazer alguma coisa, baseado aí em trabalhos observacionais, ou meta-análises com menos grau de evidência, né? Ou até na opinião de experts, assuntos que não têm definição, tinha que ter alguma definição, então os autores definiram. Eles montaram isso e mandaram esses documentos todos para nós. Então, você imagina a catalogação de todos esses documentos, a leitura, alguns documentos estavam muito extensos, alguns documentos, enfim, precisavam ser adaptados, então devolve, arruma, vai. Até que nós preparamos da comissão PowerPoint resumido de todos os 38 temas para a gente ter a reunião plenária. E aí, na reunião plenária, que aconteceu no ano passado, né, no último CBMI, lá em Florianópolis, foram 2 dias inteiros, das 7 às 19. Nossa. Todo mundo fechado numa sala, todos os temas foram apresentados por cada dupla e votados. Se era unânime, não precisava fazer votação eletrônica. Se tinha discussão, votação eletrônica. Tinha que ter pelo menos metade mais maioria simples, para ser aprovado. Sim. Mesmo, mas nunca houve radicalismo. Foi um clima excelente na reunião. E sempre que chegou alguma posição assim, não, poxa, perdi, mas não, vamos escrever de uma forma que fique bom para todo mundo fique satisfeito. Então, discutimos alguns textos, alguns termos, para que as coisas fiquem adequadas. Saímos de lá com esse material votado, discutido. Depois disso, a próxima fase foi reescrever tudo, já no formato de publicação. Isso tomou aí 4 meses. Porque todo mundo tem o que fazer na vida, né? Então... um prazo bem comprido para ficar tranquilo. Aí reescrevemos tudo, comissão, isso só a comissão de 6, né? E aí enviamos de volta, já tínhamos o documento final, mas enviamos de volta aos autores. Dá uma última olhadinha aí, vê se tem alguma sugestão, se é isso mesmo, se tem alguma vírgula aí que você quer mudar, algum termo que você gostaria de escrever diferente. E aí aguarda os 38 voltarem para, então, finalmente chegar no documento para ser publicado, né? E, desde o momento zero, a ideia não era publicar em revista, porque a revista hoje, as revistas têm critérios muito rigorosos para esse tipo de publicação tão extensa. O documento tem 250 páginas. Então, o que acontece? Mesmo um suplementar, não é possível publicar inteiro na revista. Tentamos, mas não é possível. As regras mudaram com o passar dos anos, né? Então, o que vai ser feito? Desde o início do projeto era fazer uma publicação aberta, gratuita, não necessariamente para quem é associado, a pessoa entrar lá e pegar, que é o que está acontecendo.
E, se fosse o caso, eventualmente, tentar publicar um resumo, alguma coisa assim. E é o que está sendo feito agora. Nós estamos exatamente nessa fase. Nós já submetemos, tanto no CCS, que é a nova revista, o novo nome da RBTI, né? Critical Care Science, e a Jornal Brasileiro de Pneumologia. Já passou pela avaliação dos revisores, já foi feito ajustes e já foi aprovado. E agora deve sair publicado aí nos próximos meses. Mas o que vai sair? Vai sair um resumo, uma tabela grande, com todos os temas, destaques de todos os temas, um resumo da metodologia. Tá? É um artigo de resumo. E dentro do artigo vai ter um link para você baixar o documento inteiro, se você quiser. E aí encerra-se essa epopeia. Mas ficam vários questionamentos. Né? Será que a gente tem que esperar 10 anos para mudar outra vez? Será que não é uma coisa que a gente tem que ter uma comissão constante que avalie? E era de uma época, né? Isso, é um documento. Hoje em dia as coisas mudam tão rápido. Talvez a gente consiga ter que ter uma comissão que fique o tempo todo questionando e vendo, isso aqui mudou, vamos mudar, vamos fazer uma versão daqui 2 anos, revisar. O problema é que é um enorme trabalho e toma todo tempo de pessoas que são comprometidas com várias coisas. Não que as pessoas não queiram fazer, muito pelo contrário, só saiu porque elas quiseram fazer. Sim. Esse documento só saiu pela abnegação de todos esses autores que se dedicaram e tudo. Mas eu penso isso, sabe? Eu acho que a gente talvez não precise esperar todo esse tempo para, mais uma vez, mudar. Tem que ter documento muito importante para a rotina dos profissionais, né? Interessante, o professor falou sobre essa característica de revisão, porque a primeira pergunta que quando a gente lança um documento assim, num grupo de comunicação, tudo o que tem de novo? Novo, nada. O que tem uma organização do que existe na literatura, não é um artigo original que trouxe uma informação. Não é um trabalho científico. Não, é uma revisão sistemática são inúmeras revisões sistemáticas de inúmeras perguntas que estão ali numa organização simplificada, né? Para o leitor conseguir... Manual prático. Ter sugestões, orientações e saber como ele pode se guiar em casos diferentes, né? Exato. Então, é importante as pessoas entenderem que o que elas estão lendo ali é uma revisão feita por especialistas, por um time qualificado, que vai tentar desatar alguns nós e te entregar sugestões e orientações de raciocínio no beira-leito. Isso. Você resumiu de forma brilhante.